Eu sei que você tem um preço, e vou lhe falar qual é. Este título pode soar audacioso e até confundir a mente de muitos. Mas para iniciar a reflexão sobre esse assunto, preciso primeiro criar um pano de fundo, para podermos entender com clareza o conceito por detrás de tudo. E como o foco aqui é fazer você pensar, refletir e até mesmo questionar e lembrá-lo que você é uma mente pensante, então quero instigá-lo a viajar um pouco comigo agora. Especialmente aqueles frequentadores de igrejas que brigam pela placa da sua denominação, mas não possuem um conhecimento sólido daquilo que professam, cuja referência principal deveria ser a Bíblia. A grande maioria mais parece papagaio que repete algo que alguém falou, mas sem saber se realmente o que ouviu tem fundamento ou base, principalmente referente naquilo que ele diz acreditar. Acredite, muitas das pessoas são mais movidas pelo embalo, pelo que foi proposto, como o marketing de igrejas que prometem uma vida sem problemas, que agora você só terá vitórias. Ou seja, a busca pela bênção, mas não pelo autor dela. Inclusive alguns se propõem pagar para receber o que querem, uma distorção do que realmente é o Evangelho. Porque se você conhecer pelo menos um pouquinho da Bíblia, você vai observar que a grande maioria das seitas e religiões, tanto do Brasil quanto do mundo, cobram para você receber supostamente o que você quer. E isso vem total contramão do que Jesus prega no cristianismo. Jesus não cobra nada, e Jesus nunca prometeu que você vai receber tudo aquilo que você quer segundo o seu coração. E muitos usam dessa passagem de João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Mas infelizmente param nessa parte, sendo que na sequência, ele continua falando, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, o foco não é só a sua vontade, mas sim a de Deus ser glorificado. E aí começamos a nos aprofundar, porque vamos entender que antes de qualquer coisa, o Evangelho nunca se tratou do que queremos, mas sim da vontade de Deus para nós. Mas vivemos em um mundo egocêntrico, onde nos colocamos em primeiro lugar, e não foi para isso que Deus nos chamou. O cristianismo nunca foi sobre ir à igreja sentir um arrepio, ou se sentir bem, ou ouvir o que queríamos ouvir, receber a dose semanal de dopamina. Músicas repetitivas, que parecem mais um mantra, ou jogos de luzes, coisas que mais mexem com o nosso cérebro emocional do que qualquer outra coisa. Não que isso seja errado, mas não pode ser a base, o centro, o foco. Isso não é e nem nunca foi cristianismo. Cristianismo é morrer para você mesmo, para suas vontades, para seu querer. É negar-se a si mesmo, totalmente o oposto. Então, para você ser chamado de cristão, você deve pensar igual a Cristo. E Cristo não pensava nele, conforme lemos em Filipenses 2:6-7-8 que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem humilhou-se, a si mesmo sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E isso Paulo afirma em Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Esse é um convite para alinhar nossa mente, nosso querer, nossas vontades, com as de Cristo, em 1 Coríntios 2:16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, mas infelizmente o ser humano quer usar partes da Bíblia para nos favorecer, e homens com o coração gananciosos se aproveitam dessa natureza pecaminosa do ser humano e lançam essas ofertas. E o cidadão ouve o que quer e se deixa ser enrolado porque é de seu interesse. E depois de um tempo frustrado sai por aí falando mal, criticando as igrejas e pastores, generalizando, e pior, culpando Deus por uma coisa que ele mesmo buscou para seu interesse próprio. E como não alcançou o que queria, a culpa agora é de Deus, ou dos pastores e igrejas em geral. Não estou inocentando esses falsos mestres, profetas e pregadores, mas quem busca esse tipo de situação na grande maioria das vezes é a própria pessoa. A sua ambição, a busca pelo caminho fácil, por respostas rápidas. É melhor só seguir o fluxo, não queremos nos aprofundar. Assim fica mais fácil colocar a culpa em alguém. Falar que eu não sabia, que me enganaram. Culpamos os outros pelos nossos erros. E para se aprofundar, conhecer mais de Cristo, é necessário parar um pouco, estudar, gastar tempo. E isso não queremos, é meio cômico de uma forma triste. É como se as pessoas pensassem, tá bom Jesus, eu vou te dar uma chance e vou te seguir. Mas você vai ter que fazer o que eu quero. Isso é meio desconexo, mas é bem assim que a grande maioria pensa lá no fundo. Resolve meu problema, aí te sigo. Outros levam uma vida desregrada, de promiscuidade, pecados, e de repente precisa de um milagre, uma intervenção. Aí corre nas igrejas para fazer uma campanha de 7 semanas ou coisa parecida. Como se a campanha resolveria seu problema, um amuleto. Sendo que tudo que Jesus fez
foi nos chamar para um relacionamento e relacionamento profundo, não superficial. Muitos agem como se estivéssemos fazendo um favor para Deus, muitas vezes ainda querem ameaçar a Jesus, falando: olha, se você não fizer o que eu quero, eu não vou mais te seguir. Mas o porquê isso acontece? Porque não tem profundidade, não tem conhecimento, serve um Deus que só ouviu falar, mas nunca teve relacionamento. É como Jesus menciona em Mateus 15:8-9 sobre o que o profeta Isaías falou em Isaías 29:13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Ou seja, na verdade queremos usar Deus para nos servir em nossos desejos, como se fosse uma espécie de gênio da lâmpada. E pior, a ordem foi trocada. Essa equação nunca vai dar certo. Quem é o Senhor e quem é o servo? Por isso, no início mencionei as pessoas religiosas, pseudos cristãos, pessoas que assiduamente fazem parte de algum tipo de atividades religiosas, reuniões, corpo, mas vivem suas vidas como bem entendem, seguindo suas regras, segundo seus preceitos e padrões, seguindo crenças que seus líderes as ensinam a seguir, e elas simplesmente o fazem, sem questionar, checar na Bíblia. Pessoas sem profundidade ou conhecimento que falam que Deus é um só, ou é o mesmo. Partindo desse ponto, logo percebemos o nível de conhecimento ou embasamento essas pessoas têm. Porque a Bíblia fala bem claro, Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8:6, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Isaías 45:5, eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Não estou criticando, mas lhe instigando a refletir. Porque se as afirmações referidas há pouco são verdade, e as pessoas falam sem base, propriedade ou conhecimento, não tem como levá-las a sério. Querem falar coisas, misturar crenças, e aí surge essa bagunça que temos hoje. Entenda o que estou falando acerca de alguns pseudos cristãos. Pessoas que dizem servir a Jesus Cristo, se declaram cristãos, mas servem outros deuses. Todas as religiões seguem, defendem, respeitam o que professam, mas não se misturam. Por quê? Porque uma vai contra ao que a outra acredita, entende, defende, existindo aí uma divergência entre elas. Mas se respeitam e ok, e é assim todo mundo. Mas o que me intriga, me deixa chocado, é que alguns, digamos, iluminados, sem respeitar e entender absolutamente nada, apenas pensando em si mesmos, focando no que pode se beneficiar ou receber o que quer, tenta misturar todas fazendo uma lambança, como se fosse um leilão, quem dá mais. Talvez a pessoa nunca se deu conta, ou passou a vida toda ouvindo certos ensinamentos que lhe pareciam corretos, mas hoje a verdade bate à sua porta, não somente pelo que estou falando, mas com base bíblica. Disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:31-32. E quem é a verdade? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Mas como conhecer Ele? Onde? Através das Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia. Conhecer Jesus, ela não se limita aos Evangelhos, mas toda a Bíblia aponta para Ele, ou seja, ser cristão não é algo que você faz do seu jeito, no que lhe dá na cabeça. É por isso que existem várias seitas e heresia que brinca com o povo, e o povo desavisados, sem conhecimento, são feitos de bobo, e a própria Bíblia fala que isso aconteceria. Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Vou apresentar a causa pela qual muitas pessoas se tornam vítimas de falsos ensinos. Elas não são apenas enganadas, elas desejam ser. A passagem principal é uma profecia de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4:3-4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Também alertam sobre os falsos profetas. Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então saiba que sua vida é preciosa demais para ficar perdendo tempo. Um preço tão alto, de valor tão inestimável, que homem algum poderia pagar. Esse preço foi o sangue de Jesus Cristo na cruz. E aí talvez você se pergunte, resgatado de quê? De qual preço estão falando? A verdade bíblica, porém, é que seu valor não é definido por suas falhas ou qualidades, mas pelo preço que Deus esteve disposto a pagar por você. E Ele pagou com a vida de seu único filho, deixando a cada um de nós a liberdade de aceitar ou não esse resgate. Então veio a graça,
não a hipergraça. A hipergraça é, na verdade, libertinagem. É uma desculpa para poder pecar sem culpa e arrependimento, negligenciando a santidade. Falar que a graça de Cristo precisa de um hiper é o mesmo que dizer que seu sacrifício não foi suficiente. A verdade bíblica é mais simples e profunda. A graça basta. Ela não é uma permissão para pecar, mas sim o poder capacitador de Deus que nos liberta do pecado. Como diz a Escritura em Tito 2:11-12, a mesma graça que salva é a que nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A obediência, portanto, não é o oposto da graça, é o seu fruto natural. Não obedecemos para sermos salvos, mas porque fomos salvos, obedecemos. O fundamento de tudo, o amor de Deus para desfazer a confusão, precisamos voltar ao início, à declaração mais clara do plano de Deus, encontrada em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo começa com o amor incondicional de Deus. Ele amou a todos, sem exceção, como a própria Bíblia afirma ao dizer que ele não faz acepção de pessoas. A oferta é para todos, mas para que todo aquele que nele crê, aqui está a nossa parte. A resposta da fé, crer não é apenas um reconhecimento intelectual, mas uma entrega total e diária. É a renúncia ao nosso eu para seguir a Cristo, carregando nossa cruz. E é aqui que se define um verdadeiro cristão. Títulos, cargos ou frequência na igreja não salvam ninguém. Ser cristão é ser um imitador de Cristo, como os primeiros discípulos em Antioquia foram chamados assim, porque se pareciam como Jesus, falavam como ele, pregavam, curavam, se portavam como ele. Sentar-se em uma cadeira numa garagem por uma semana não o transforma em um carro. Da mesma forma, apenas frequentar uma igreja não o transforma em um seguidor de Jesus. É preciso imitá-lo. Fomos resgatados da escravidão. Este plano de amor foi necessário porque, desde Adão, a humanidade se tornou escrava do pecado. Jesus foi o resgate. Ele cancelou nosso escrito de dívida ao pregá-lo na cruz e nos comprou de volta com seu sangue precioso. Portanto, a verdade radical é esta: seu valor já foi definido pelo preço que Jesus pagou por você. Compreender isso não nos leva a uma vida passiva, mas a uma resposta de profunda gratidão. Amor e devoção àquele que nos valorizou de forma tão sublime, aquele que primeiro te amou. Pense nisso. Fique com Deus.